Eu tenho falado desde o começo que nós precisamos trazer informação sólida para as pessoas, informação que realmente possa orientá-las a agir de forma efetiva, né, a ter um entendimento efetivo sobre essa condição. Obrigada pela presença mais uma vez. Obrigado, Fátima. Então, eu vou me apresentar brevemente, né? Sou psicólogo. Minha formação acabou sendo dentro da linha humanista, né? A linha que a gente chama também de fenomenológica, existencial. Então, tem alguns autores tanto da psicologia quanto da filosofia que acabam sendo autores de referência para os estudos que a gente faz, né? Sou professor na Universidade Federal do Ceará, no curso de psicologia, no campus da cidade de Sobral. Então, é um trabalho interessante a gente poder estar, né, em cidades de interior, aprofundando o conhecimento dentro dessas perspectivas que a gente tem trabalhado. Lá eu coordeno um laboratório, né, de estudos sobre a finitude, que a gente tem dedicado mais às questões de suicídio, né, estudos sobre suicídio, e também sobre a finitude de forma geral, e principalmente estudos sobre luto. Tá? Bom, então, brevemente isso, eu vou tentar trazer de uma maneira sucinta algumas das ideias que a gente queria apresentar e conversar, e eu não sei se vão ser possíveis perguntas durante o processo, aí você só me sinaliza se for o caso. Posso colocar as perguntas no chat, qualquer coisa aqui, ou então falar, como o senhor preferir. Pronto, então assim, à vontade para interromper, eu vou falando, à medida que tiver alguma pergunta, vocês mesmos podem me passar, eu não vou estar provavelmente acompanhando, vou estar mais focado na fala, né? Bom, eu tenho trabalhado com a ideia de que a prevenção do suicídio, ela acontece de uma maneira mais efetiva a partir de um fenômeno anterior, que é a compreensão da experiência de querer morrer. Então, assim, enquanto eu não consigo compreender essa experiência, qualquer trabalho de intervenção, ele vira uma técnica sobre a pessoa que muitas vezes vai se opor ou vai criar uma grande resistência a essa intervenção. Do que eu estou falando? Veja bem, a gente tem, de uma maneira geral, um pressuposto de avaliar de maneira negativa que alguém pense em querer se matar, que alguém sinta eventualmente essa vontade. Só o fato de pensar ou ter sentido essa vontade já nos coloca dentro de um lugar da própria terapêutica de prevenção do suicídio, um lugar de atenção. Então, assim, estamos agora avaliando um comportamento de risco. Muitas vezes, essa forma que a gente olha para esse fenômeno exclui da possibilidade das diversas experiências que, enquanto seres humanos, nós vivenciamos, um espaço de maior compreensão. Então, veja bem, o meu trabalho como psicólogo é quando uma pessoa chega para mim e me diz que pensou, né, em morrer, que sentiu essa vontade, que experimentou nela essa vontade, entendam bem o lugar delicado da situação. Enquanto uma experiência que ela vivencia no íntimo dela, isso tem a mesma legitimidade do que qualquer outra vontade ou pensamento que lhe atravesse. Né? Eu fui compreender isso com muito esforço uma vez que eu li um aforismo do Nietzsche, que ele dizia assim: o pensamento do suicídio pode ser um forte consolo para uma noite ruim. Isso está no livro Além do Bem e do Mal. E aí me chamou muita atenção à época, porque disse, como é que uma pessoa pode achar que um pensamento de morrer pode ser algo até interessante, no certo sentido, né? Ele coloca como consolo, mas aí a gente tem que olhar que a experiência como um todo pode caber àquela circunstância específica. E aí eu já estou dizendo, portanto, que uma pessoa ter pensado num dado momento em morrer não significa propriamente que isso vá se
desdobrar em comportamentos específicos e práticos que a levem a uma situação de suicídio. Mas por que eu estou enfatizando isso? Porque essas pessoas, elas não têm para quem falar. Então, se nós, profissionais da saúde, de uma forma geral, se nós nos abrirmos à possibilidade de escutarmos pessoas que estejam nessa condição, sem julgá-las, portanto, e sem colocar nesse lugar um pressuposto de mudança, ou seja, olha, você pensou, você está em comportamento de risco, tem que sair desse nível mínimo que seja de ideação. Então, essa delicadeza, inclusive nossa, de tolerância para esse lugar, permite à pessoa se colocar com mais confiança numa relação dialógica com a gente. Então, veja bem, eu estou enfatizando que a pessoa que tem uma condição suicida, ela precisa se sentir plenamente escutada. E que se o meu pressuposto teórico, metodológico de intervenção julga esse nível de experiência tão elementar, ela provavelmente vai sentir mais dificuldade de colocar como essa vontade de morrer apareceu no conjunto de experiências da vida dela, certo? Então, esse é um primeiro ponto que eu acho muito importante. Eu tento partir dele para entender que as pessoas precisam se expressar, elas precisam trazer e encontrar alguém que as escute de maneira muito verdadeira, muito legítima. Aí eu vou para um segundo aspecto que me parece importante. Nesse caso, eu vou num outro pensador que faz uma certa parceria com o pensamento do Nietzsche, que é o Martin Heidegger, né? E ele tem uma expressão que é a expressão de horizonte. Eu gosto de usar essa expressão da seguinte maneira: horizonte de sentido, né? Ou de sentidos que nós colocamos na nossa vida. Uma pessoa que está numa condição suicida, ela diminui os horizontes de sentido, de expressão da vida dela. Então, o que acontece? Ao invés de ela olhar para a própria vida e encontrar inúmeras possibilidades, ela vai afunilando esse campo de expressão. É como se cada vez mais ela fosse afundando num tipo de apatia. E o termo apatia, ele aqui é colocado de maneira intencional. Eu vou usar duas questões para esse termo, tá? A primeira, usando a expressão patos, no sentido bem tradicional, como nós a conhecemos, de adoecimento, a pessoa está num tipo de distância e de pouca sensibilidade para essa condição que ela se encontra. Veja bem, uma pessoa está numa condição grave, que é a condição de pensar em terminar com a própria vida, e ainda assim a sensibilidade para entender e manejar essa condição dela é muito pequena. Ou seja, muitas não vão ver isso como um efetivo problema, vão ver como um direito que elas têm, porque parece cada vez mais a única possibilidade que lhes sobra. Ou seja, o horizonte, que poderia ser um horizonte, quando Heidegger trabalha essa expressão horizonte, ele diz que horizontes são possibilidades. Então, a restrição do horizonte quer dizer que não sobrou nenhuma possibilidade para aquela pessoa, senão perspectivar a própria morte. Então, ela está numa apatia. E aí, o interessante é que a nossa aproximação com essas pessoas, no sentido de compreendê-las, é um tipo de compreensão empática. Aí, de novo, a palavra patos, né? Ou seja, a gente vai para o lugar desse patos que essa pessoa está vivenciando, que pela redução de sensibilidade que ela tem consigo mesma não alcança, e a gente empresta a sensibilidade da gente para poder ressignificar a experiência dela. Então, esse é um momento muito delicado, especificamente por quê? Porque a gente precisa de tempo. Então, assim, o que a gente vai mais precisar para realizar esse trabalho, de compreender e de oferecer essa possibilidade para a pessoa que nos busca, é tempo. E nem sempre a gente vai ter. Porque a pessoa pode chegar numa condição tão agravada que esse tempo nos seja pequeno. A gente não alcance efetivamente, né? O que não invalida o trabalho.
apenas nos delimita de uma maneira real, né? Eu digo, por exemplo, para os estagiários, olha, você vai fazer tudo que você puder, lembrando que a decisão de manter-se vivo ou de morrer vai ser sempre daquela pessoa. Então, você não pode se responsabilizar pela decisão dela. Você vai fazer todo o trabalho possível, tecnicamente falando, para que isso não precise acontecer. Mas a responsabilidade nunca vai ser sua nesse sentido do manejo. Então, a gente vai tentar compreender que todo o processo de experimentar uma vontade de morrer, de pensar nisso, de planejar isso e até de tentar, é algo que vai sendo vivido num afunilamento de horizonte da possibilidade das possibilidades que foram sendo perdidas. Aí eu tenho um entendimento em termos desse trabalho de prevenção, que é, à medida em que eu empresto a minha empatia como um recurso para que essa pessoa retorne a um lugar de sensibilidade para o que ela está experimentando, ou seja, ela vai sentir novamente o próprio pathos que a atravessa, a gente para de perspectivar o tema morte ou prevenção, especificamente ali no trabalho, para o tema vida. Porque existe uma ambiguidade na experiência suicida que a gente precisa considerar em cada pessoa. Normalmente todo profissional que acompanha pessoas nessa condição considera, né? Qual que é a ambiguidade? A pessoa tem num horizonte um afunilamento em que fica mais nítido, detalhada a possibilidade de morrer, mas deixa para trás, ou seja, por um ato de negação, ela deixa de olhar para a vida. Então, quando eu paro de dizer que eu quero morrer e consigo dizer do que eu não quero viver, ou seja, eu não quero viver isso, eu não quero viver aquilo, eu não quero viver com aquela pessoa, eu não quero viver naquele trabalho, eu não quero viver neste mundo aqui que tem esse tipo de situação. Então, eu digo o sentido que autoriza-me a pensar sobre a morte. Assim, não é a morte como um fenômeno em si, mas é como um fenômeno que mascara a minha vontade de não viver. O que eu estou falando é, essas pessoas vão nos trazer não simplesmente uma vontade de morrer, mas uma vontade de não viver. Não viver. E aí eu tenho uma atenção, porque se eu estou percebendo que eu não quero viver isso, que eu não quero viver aquilo, eu estou também me vendo limitado para qualquer tipo de mudança perante esse mundo. Então, veja, é uma pessoa que reduz o horizonte de possibilidades existenciais, a possibilidade dela se ver, por exemplo, crescendo, se ver tendo uma família aqui, um trabalho ali, uma casa em tal lugar, ela reduz isso completamente, né, ao ponto de chegar apenas à condição de morte, mas ela também se experimenta num lugar de impotência. Eu não consigo mudar essa vida que me atravessa, com todas as suas finitudes, com todas as suas contingências. E aí eu acho que tem um pequeno parênteses que eu gosto de trazer, que é assim, nós temos percebido mais pessoas, jovens inclusive, crianças, né, jovens, chegando com uma questão de pouca tolerância à frustração. E nós consideramos isso um grave problema, porque a pouca tolerância à frustração me deixa sem opções. Eu só fico com a opção onde eu me sinto realizado, feliz, e isso é uma utopia irracional. Chega o momento em que essa vida não vai ser nunca alcançada e vai saindo do campo das possibilidades. Então, o sentimento de impotência que eu estou localizando, ele vai coincidir com um tipo de fenômeno que é estudado há muito tempo, né, que é representado na palavra niilismo. Então, assim, é um fenômeno de negação. Quer dizer, eu sou impotente porque a vida não se mostra possível. Eu não consigo, eu chego numa dada idade da minha vida, fico sem emprego e não consigo me empregar. Eu olho para um lado, olho para o outro e isso deixa de ser possibilidade. Então, esse tipo de contexto de vida, que é de profunda negação da própria potência da pessoa, deixa a pessoa com um horizonte muito restrito. Nesse lugar aparece a condição de olhar para a morte. Diz, olha, eu não tenho mais possibilidade. A vida deixou de ser possibilidade.
A gente vai ver isso, por exemplo, em pessoas que perderam entes queridos que eram muito próximos. A gente tem vivido isso, né? Estamos com quase 600 mil pessoas falecidas pela pandemia e, sem dúvida nenhuma, são milhares, né, centenas de milhares de famílias atravessadas por uma dor de perder alguém importante. Para muitas pessoas, a perda desse alguém importante significa, pelo menos no primeiro momento, a impossibilidade de um horizonte adiante. É como se a vida afundasse dentro de um buraco. Então, assim, não tem para onde ir. Evidentemente que a gente está falando de uma experiência de luto e pode-se ter todo um trabalho para ressignificar com o tempo essa experiência de luto. Mas o que a gente traz é que, seja qual for o atravessamento, quando a vida se mostra nesse lugar de negação e de impotência, o que vai aparecer como interessante, paradoxalmente, é a morte. Então, eu entendo que as pessoas que nos procuram e que falam, né, da sua vontade de morrer, merecem e precisam ser escutadas empaticamente, porque elas estão falando, nesse lugar de ambiguidade, de uma vontade de viver impossibilitada. Essa vontade foi negada, né, por todas essas condições nihilistas. Então, o nosso lugar de prevenção é, em primeiro plano, além de outras estratégias que a gente pode considerar, do ponto de vista social, inclusive, ou psicossocial, mas o nosso primeiro lugar de prevenção é a escuta. A escuta, que eu costumo qualificar como atenta e interessada. Então, assim, eu estou profundamente conectado para tentar compreender o que esta pessoa está vivenciando, que deixa de tal maneira afetada ao ponto de a morte parecer algo que resolvesse todo esse mal-estar, todo esse desencontro com ela mesma. Nesse sentido, de escuta, eu me remeto a um lugar que é o lugar da paciência. Veja bem, a palavra paciência ela também tem uma vinculação com essa ideia do patos, né? Quer dizer, o que está remetido ali? Eu preciso me aproximar, né, desse, vou botar entre aspas, porque o sentido não seria apenas esse, desse adoecimento que essa pessoa está vivendo, né? Dessa condição fundamental em que ela se encontra, para poder, de uma maneira lenta, tranquila, serena, eu ir entendendo essa experiência. Vejamos, no meu entendimento, o que mais hoje a gente precisaria considerar é que estamos num momento onde, e não agora apenas, né, mas agora talvez a gente pode ver daqui a um ano, talvez algum efeito maior dessa condição de pandemia, né, mas estamos num momento onde jovens, crianças, jovens, né, e adultos questionam o próprio existir, planejam e tentam se matar. Então, quando uma pessoa ela tem essa disposição de chegar até esse lugar, algo precisa ser perguntado sobre o nosso sentido de existir. Então, talvez nós tenhamos perdido em algum momento a sensibilidade de acolher e de acompanhar as pessoas nessa condição de sofrimento. E aí onde eu entro para o campo da empatia novamente. Assim, eu preciso ter a paciência para acompanhar. E acompanhar eu me coloco ao lado da pessoa enquanto ela passa por um tipo de experiência limite, o que não é, evidentemente, nada fácil. Né? É como se a gente se permitisse afundar no buraco com a própria pessoa e pacientemente tentar subir com ela na medida em que ela consegue dar pequenos avanços para um lugar de ressignificação dessa experiência. Então, quando a gente recebe uma pessoa, né, que está numa condição suicida, a gente inicia um trabalho de parceria, de sentido de estar ao lado de alguém que vai nos remeter a essa temática e a essa representação da morte. Assim, não é fácil, não é simples, por isso eu coloco a importância de irmos para um lugar de compreensão, né, compreensão da experiência, para que isso efetivamente se transforme em condição de prevenção. Aí eu penso que a gente tem a obrigação, né, de nos
aprofundarmos nos estudos da temática do suicídio. Para mim, a grande importância dessa campanha do mês de setembro é nos chamar, né, quase nos obrigar a ler sobre o tema. Olhar. Olha, existe uma situação, eu me lembro que foi no início, não sei se foi 2005 ou 2006 agora, que o Ministério da Saúde reconheceu o suicídio como problema de saúde. Assim, se não me engano, a portaria de 2005. Então, é muito recente olhar para o suicídio e dizer, olha, nós temos um problema aqui. Né? E o estudo ele nos faz questionar como esse fenômeno está se produzindo no nosso campo social. Né? Então, assim, de que maneira ele aparece em nosso contexto, né? De que maneira ele nos atravessa. Né? Ontem eu vi um relato, né, de uma pessoa que falava de uma criança de 6 anos que estava tentando, né, se matar, tentando cortar o próprio braço. Então, assim, o que fenômeno é esse? Está falando do quê? Né? De relações, de contexto de vida, o que está acontecendo. Então, penso que esse momento de aprofundamento teórico, aí para talvez estudantes que estejam nos ouvindo, é de uma obrigação radical. E aí eu quero dizer para quem é da psicologia, que assim, independente daquele lugar de abordagem teórica, que se estuda, se você vai mais para uma linha ou mais para outra, independente disso, né, o suicídio ele precisa ser compreendido, estudado de maneira aprofundada. O acompanhamento dessas pessoas exige de mim um aprofundamento muito grande nessa temática. Então, o meu entendimento, sabe, Fátima, tentando dar uma amarradinha aqui para ver se a gente pode abrir para alguma questão, se houver, nós estamos num lugar de intervenção com pessoas. E a intervenção, ela é, de alguma maneira, um lugar dialógico, porque ela é um compartilhamento de visão. O outro me dá um horizonte limitado e eu ofereço a possibilidade de alargamento desse horizonte. Ou seja, o sentido de se manter existindo, ele pode ser ampliado, mas para ser ampliado, ele vai precisar confiar de maneira muito significativa e vincular com essa pessoa que o acolhe, que o escuta e que quer caminhar ao lado dele enquanto ele atravessa esse lugar de profundo desconforto. Então, para mim, a chamada da prevenção me obriga a uma atitude de paciência, escuta empática e dialogicidade, né? Que é aí onde eu vou tentar trocar com essa pessoa a possibilidade de novos horizontes. Assim, a vida pode ser um pouco diferente, mas naquele momento não é para essa pessoa. Então, nesse sentido, eu queria perspectivar, acelerei um pouquinho a fala por conta da brevidade do nosso tempo. Não, nós não estamos com brevidade, não. Nós estendemos o tempo. Já me comuniquei com outro profissional. Okay. Já me comuniquei com ele. Pronto. Então, assim, até abrir um pouquinho, se tiver alguma questão, aí eu retomo em seguida. Não sei como é que está aí em termos de falas, né? Se tem alguém aí querendo perguntar alguma coisa, você pode fazer a intervenção ou com algum comentário, né? Eu posso fazer, eu gostaria de fazer uma pergunta muito simples, até para entendimento mais genérico, né? O que seria de fato ser empático? O que é ser empático nessa circunstância? Eu gosto muito do reconhecimento que o Carl Rogers, né, o psicólogo, fundador da abordagem centrada na pessoa, ele reconhece um limite no que ele estava chamando de empatia, mas ele reconhece porque ele achava que era para ser algo tão forte que ele preferiu manter a imagem, né, do que tentar mudar e parecer uma coisa mais fraca, né? Ele diz assim, é como se você visse pelos olhos do outro, sem esquecer que você não deixa de estar no como se. Como se eu visse pelos olhos do outro. Eu gosto muito, Fátima, de quando vou trabalhar a expressão empatia, me resgatar esse termo patos, né? Numa medida existencial, o patos ele vem como uma condição. O Heidegger tem uma expressão que é assim, ele diz que é a disposição afetiva fundamental. Né? Então, assim, tem algo em mim ali acontecendo. Então, qual é a tua experiência vivida
naquela situação, você pode estar alegre. Não, estou muito feliz que encontrei um familiar meu que há um tempo eu não via. Então você vive um patos de alegria que te atravessa, que te deixa cantando, que te deixa comunicativa, que te deixa empolgada. Então tem um passo. Uma outra pessoa traz um patos de timidez, um adolescente que vai para a escola, muda de escola e chega numa turma de mascarados, né, e não conhece ninguém e fica retraído. Então, esse patos do retraimento afasta, isola, deixa a pessoa silenciada. A empatia é a gente reconhecer que patos é esse que a pessoa está vivendo. Não só dizer, por exemplo, é timidez, porque aí seria muito reducionista. É compreender como se desenvolve essa experiência na pessoa. Então, a empatia é uma tentativa de compreender como as coisas estão acontecendo em você. Uma pessoa que tem uma condição suicida, ela tem uma experiência acontecendo. Porque a gente, às vezes, tem um equívoco, que é dizer assim, fulano está com ideação suicida. Nossa, ele está pensando em morrer. Não, isso é muito pouco. Assim, tem toda uma experiência se desenrolando no que a gente está chamando de ideação. A empatia é compreender esse como, o que está ali sendo desenrolado, desdobrado na experiência dessa pessoa. Né? Por isso que eu falei que assim, da necessária escuta paciente, né, e interessada. Quer dizer, eu estou ali ouvindo. Um dia, o outro, até que as coisas vão ficando de uma maneira mais claras para mim, que eu posso compartilhar com ele. Olha, eu percebo como a tua vontade de morrer fala de uma vida que tu não quer mais viver. Fala especificamente dessa vida que você não quer mais viver, que pode ter sido em razão de um relacionamento que terminou, que pode ter sido por conta de um emprego que perdeu, né? De um parente querido que se foi. É nesse sentido que a gente pensa e trabalha a empatia, né? Empatia é um lugar de escuta. Assim, a gente está falando quase não, fundamentalmente na relação terapêutica, né? Na relação profissional. Eu gosto de dizer que qualquer profissional de saúde ele pode oferecer esse lugar. A relação Né? profissional. O meu lugar específico é mais o lugar da psicologia, mas eu também entendo que isso pode ser aprendido e levado para as relações interpessoais. Porque o que eu assisto, eu não sei como eu diria isso, não sei como expressar isso de fato, mas o que eu assisto é essa construção suicida, né? Ela vai ela vai, como eu posso dizer, arrastando as pessoas que estão no entorno dela, né? E esse empático ele vai se fundindo àquilo. E eu inclusive estava falando sobre isso, né? Das várias formas que há de morrer, né? Existem mortes atreladas àquela morte ou àquela ideação de morte original que está ali. Né? Dentro dessa perspectiva, como é que o profissional, ou como é que a própria pessoa que está ali no trato, que está observando aquilo, né? Como é que a gente age, como é que a gente interage, como é que a gente faz para se deslocar daquele arrasto, né? Para se deslocar daquilo, porque é angústia, é sofrimento, e nós somos muito seduzidos quando nos está próximo, né? Quando nos é afim, a relação nos é afim, nós somos muito seduzidos. Tem a ideia de salvar o outro, né? E nisso nós vamos afundando, né? Sendo arrastados pelo outro. Olha só, em geral, né, é muito comum que as famílias, quando um ente se suicida, se questionem por que isso aconteceu. Não percebiam que tinha algum problema ali. Como é que essa pessoa não disse nada? E é interessante que as pessoas, né, que estão numa condição suicida dizem que a família não consegue escutá-la. Sim. Veja que interessante, né? Assim, e aí, tentando trazer isso que você falou, né? Assim, escutar alguém que quer morrer é muito doloroso. Imagino. É muito doloroso. Então,
é muito fácil a gente esperar que uma pessoa no âmbito familiar não consiga dar conta disso. Sim. Porque o atravessamento aí é desorganizador. Seja naquela condição, né, até por conta muitas vezes da intervenção psiquiátrica, de chamar para um lugar de muito controle, né, da crise suicida mais forte, né, de estar sempre presente ali aquela pessoa, quer dizer, mobiliza uma energia muito grande. Incrível. Uhum. Muito grande, mas principalmente desorganiza no sentido da própria pessoa estar lidando ali com a impotência de um outro que pode, de repente, dar cabo à própria vida e você não poder fazer nada. Sim. Então, a um lugar ideia de difícil. si mesmo, a ideia de incompetência e de limitação, Isso. né, de si mesmo. É uma impotência tão grande que desorganiza. Aí, na minha compreensão, a gente começa a perceber que as pessoas dentro do âmbito familiar, sem perceber e evidentemente sem nenhuma intenção, fecham os ouvidos para essas falas silenciadas dessa vontade de morrer. Deixa disso, para com isso, e aí vai. E muda de história, muda de assunto, e simplesmente a coisa não emerge. Quando emerge, em geral, é num momento de uma crise forte, de uma tentativa, que aí todo mundo é mobilizado. No nosso lugar de profissionais, aí a gente tem, no meu entendimento, que ter os próprios suportes para escutar esse maremoto de angústia, de estar com o outro num lugar de angústia muito difícil, mas a gente se sustentar como sendo um lugar que pertence à alteridade dele. Eu gosto de um pequeno exercício, sabe, Fátima? Eu passo para os meus estagiários, que é assim, olha, a gente vai olhar aquela experiência e se perguntar, isso é meu ou é do outro? Ou é do outro. E Perfeito. quando eu reconheço que é do outro, eu faço esse deslocamento, que é onde eu posso dizer, eu não consigo responder pelo que é do outro. Então, eu não posso ser o responsável pela decisão dele. Mas até eu chegar nesse lugar, a angústia está me atormentando também. Sim. Porque é um outro dizendo para mim, eu vou me matar quando eu sair daqui. Então, assim, é uma coisa muito intensa, muito forte. Então, esse exercício de alteridade me parece ainda uma estratégia razoável para a gente ir localizar, porque ela é muito real. Isso não é meu, isso aqui é do outro. O máximo que eu posso chegar é num lugar de suporte para esse outro, onde eu ofereço a minha limitação, mas a minha escuta com toda essa disponibilidade de criar horizontes com ele. Tá? Acho que, para mim, vai muito nesse lugar. É onde eu entraria numa questão, exatamente como você está falando, deixar ser o outro, né? E deixar ser, essa palavra não existe, né? Mas o outro e o eu. Esse deslocamento, essa existência única e possível a cada uma das pessoas, traz conflitos, né? Traz aquela ideia de ter que salvar o outro. Quando você falou, não, deixa disso, é o que a gente ouve, né? Na tristeza, vai passar, para com isso, que besteira, para, se você parar de falar isso, você vai parar de desejar isso. Eu acho que é bem nesse lugar mesmo, sabe? E tem um aspecto muito importante, eu sempre remeto meus estudantes para isso, assim, a gente precisa ler mais sobre a morte. Porque a gente coloca a morte num lugar também tão estigmatizado, e obscuro, né? E assustador e assim, profundamente desorganizador, que a gente sequer fala sobre isso. Por exemplo, como é interessante você, quando você conversa, né, com pessoas idosas, como é mais fácil falar da morte. Fica bem mais tranquilo, porque parece aquela coisa que está mais pertinho. Você, vamos falar disso, bora. Então, tem muito mais tranquilidade. Mas eu queria, puxando disso daqui, fazer uma distinção que vem também dos estudos do Heidegger, né? Que é uma distinção simples entre o findar e o finar.
referindo-se à morte, né? E é interessante, né? Porque ele diz assim, olha, existe algo que é essa morte que nos mostra um corpo estendido, né, ali no chão, tá ali, tá morto. Ele é um finado, ele finou, ele acabou. Aquela vida que, como a gente a conhecia, ela parou de existir. Não tem mais, né? O simbolismo disso, dependendo na nossa cultura, é muito forte, né? Assim, geralmente demanda, né, expressões bastante intensas, né, em relação àquela perda. Mas o findar é muito interessante, porque o findar é o findar do existir. Do ciclo. E aí, às vezes, a gente finda a existência antes do finar, do morrer concretamente. Né? Porque perdemos exatamente o horizonte de possibilidades. Quer dizer, a vida perdeu a pregnância, a vida perdeu a expressividade. Só que o findar, ele me remete também a um outro aprendizado, que é todos os dias eu tenho situações de finitude. Todos os dias. Acordei com dor de cabeça, não dormi bem. Estou com um trabalho pendente para fazer, estou sem tempo. Quando a gente consegue lidar com a finitude de uma maneira verdadeira, legítima, a gente passa a ter um tipo de existência que é autêntica. Eu olho para a vida e digo, a vida é assim. Então, em alguns momentos, eu não consegui estudar o suficiente, fui fazer uma prova. E me dei mal. A vida é assim. A gente não escamoteia, não distorce a vida. Né? Então, esse findar, reconhecer que a existência finda, é, ao mesmo tempo, dizer como a vida é. A vida é assim. E aí tem algo bacana que é assim, se a vida é assim, a minha pergunta é como eu quero a minha vida? Então, uma pessoa que chega numa condição suicida, em certa perspectiva, ela vai ser um grande privilégio para os profissionais que a escutam, porque essa pessoa está nos trazendo uma pergunta: e a tua vida vale a pena? Porque a minha, como eu estou olhando, não vale. Então, assim, essa é uma pergunta frontal. Então, quem acompanha pessoas em condição suicida, o tempo todo está tendo que se perguntar: a minha vida está valendo a pena? Porque eu vou receber ali mais tarde uma pessoa que não vale, que para ele a vida não vale. Né? Então, esse lugar aí me parece um lugar de quando a gente se aproxima da temática da morte, olhar para esse fenômeno, se assim pudermos chamar, nos coloca num lugar mais sereno, sabe, de compreender que isso não só é possível, como é algo inevitável. É inevitável. Né? Então, acho que esse é um lugar que nos ajuda, inclusive, a nos situar melhor perante as pessoas que nos procuram com essa temática. Né? Ao mesmo tempo, eu entendo, né, que assim, cabe a gente a fazer estudos assim, para entender fenômenos de temporalidade, né, de época. Por exemplo, hoje eu orientava um estudante, né, na pesquisa de final de curso dele, e aí a gente está fazendo a pesquisa que a gente está tentando entender se há alguma relação entre o processo de migração que os jovens estudantes têm vivido, saindo das suas casas e indo viver nos centros universitários, com esse vazio existencial que faz pensar ou tentar morrer. Certo? Por quê? Porque, de uma maneira geral, isso tem acontecido numa situação de muita desestrutura, de pouco suporte. Né? Eu trabalho numa universidade pública na cidade do interior do Ceará. Então, eu vejo muitos estudantes, mesmo que sejam de cidades próximas, que têm que passar a semana inteira lá na cidade e muitas vezes sem a estrutura, seja a estrutura física e principalmente sem o suporte afetivo social que eles dispunham na cidade de origem. Então, aquele jovem sai da sua residência, do seu ambiente, vai para um outro e nesse outro ambiente precisa lidar com todas essas questões de finitude. A nossa pergunta tem sido se isso tem implicado numa relação
com as questões de suicídio. Então, para a gente, ao mesmo tempo que a gente prepara pessoas para ouvir e acompanhar essas pessoas na condição suicida, a gente precisa desse aprofundamento de estudo, porque é um fenômeno muito mais complexo, né, do que um dia, uma noite sentir vontade de morrer. Uhum. A gente está lidando com um fenômeno que tem aspectos sociais, aspectos econômicos, aspectos culturais muito fortes, né? E que podem, de repente, escapar à nossa compreensão. Fortes, principalmente críticos, né? Uhum. Principalmente críticos. Eu acho que esse é um lugar que é muito interessante para a gente discutir, porque em cada uma das localidades, por exemplo, eu fiz um estudo um tempo atrás em que eu observava que lá em Sobral, na época, havia uma dificuldade da notificação adequada, né? Tinha uma defasagem de notificação. Hoje já está bem melhor esse campo, mas na época a gente percebeu que com os registros, né, notificados, a gente tinha em Sobral uma média de suicídios bem maior do que as capitais brasileiras. Então, assim, você pega uma cidadezinha de interior e tem uma média bem maior do que as cidades grandes, inclusive a própria Fortaleza, né? Então, a gente está lidando com um fenômeno que precisa mesmo de estudo, de aprofundamento e dessa qualificação para escutar e acompanhar essas pessoas nessa condição. Tá? Porque é distinta, né? É particular, né? Uma escuta distinta, isso. E aí, íntima. Ela é íntima. E é interessante porque mesmo quando eu vejo, né, por exemplo, jovens que estão numa mesma condição de fragilidade social, socioafetiva, né? Então, assim, social, econômica e afetiva. Bom, cada um vivencia essa experiência de repente, né, pensar ou querer morrer de uma maneira particular. É aí, Fátima, que a empatia me convoca a escutar a particularidade dessa intenção suicida, do outro. Né? Assim, é como se eu dissesse, olha, não adianta olhar, o livro que eu li não vai ser suficiente. Ele me preparou, mas não é o suficiente. Nessa hora eu preciso entender que aquela pessoa é um ser humano em particular. Exatamente. É o livro. É o novo livro que eu vou ler agora. É o novo livro que você vai ler. É bem nesse sentido mesmo. Quando a gente é atravessado por uma experiência de finitude de maneira significativa, a gente sai outra pessoa. Porque o Heidegger dizia que a angústia nos coloca no modo de existir autêntico. Ou seja, a gente é quem a gente é, não tem outra alternativa, né? Então, talvez assim o que a finitude vem dizer assim, olha, seja quem você é, viva a vida que você tem, porque não há outra, né? Então, acho que é esse o modo que nos coloca diferentes. É um modo de urgência. Isso. Um modo de urgência. Urgência pela vida. E, muitas vezes, um equívoco da urgência pelo não vivido. Comentário, você falou sobre a questão da escuta empática, né? Como sendo a primeira ferramenta, e que na fala do Luame, né, anterior, a gente viu que isso está cada vez mais difícil. Eu sinto também, sabe, Milene, que assim, a gente tem um tipo de cultura social que ela é muito transitória e é, inclusive, descartável. E eu falo isso para tudo. Por exemplo, nós compramos um carro, que é um bem durável. Ele hoje é muito mais descartável do que algumas décadas atrás. Então, nós compramos algo para nossa alimentação. Se não consumirmos ali, pouco tempo depois já não serve mais. Então, esse entendimento da vida como algo descartável, me parece, nos coloca também num lugar de muita velocidade, de muita pressa. Quando a gente se encontra apressado, a gente não escuta. Escutar requer ter tempo. Então, numa cultura acelerada, a gente não consegue ser empático. Então, se eu estou com pressa, se eu tenho outros compromissos, se eu tenho outras tarefas, eu não tenho tempo para ouvir. Jamais serei empático. E aí um grande princípio, né? Para escutar uma pessoa em condição suicida, eu preciso ter tempo. Senão, é melhor encaminhar para outra que tenha tempo, né? Se eu não tiver. É verdade. A Mariana perguntou se você podia falar um pouco sobre a ideia de horizonte numa condição de experiência de vazio. Assim, a gente precisa entender o horizonte como uma experiência de abertura, né? Veja bem,
Você vai... A imagem que o Heidegger trabalha é de uma floresta, né? Ele escreveu Ser e Tempo diante da Floresta Negra, né? Lá na Alemanha. Então, imagina você estar ali dentro de uma floresta, não vê nada, e de repente, quando dado momento, você chega numa clareira, né? Numa abertura, não tem árvore, então você vê as coisas com muita clareza. Então, você vê que você pode ir para um lado, você pode ir para o outro, tem várias possibilidades ali. O horizonte se ampliou. A experiência de querer morrer, ou seja, a experiência suicida, é como se estivesse entrando novamente na floresta. Você vai afunilando, diminuindo as possibilidades. A clareza, que tem outras possibilidades, diminui, e o que fica presente, esse afunilamento, é o vazio, né? O que é que está sobrando? Apenas aquela situação que eu vejo, que eu me vejo terminando tudo. Então, é nesse sentido. Muito obrigada por comentar. Marta Santos comentou que ela não entendeu o que é o modo de finitude que o senhor falou antes, né, no comentário anterior. Eu dei dois exemplos, né? Assim, eu disse, ó, dois exemplos não, né? São dois termos. Um que é um tipo de finitude, uma morte que a gente reconhece no corpo morto. Então, assim, gera-se um finado. É a vida biológica que acaba, né? Então, a vida como a gente geralmente reconhece. Então, esse finar é o finar da vida que nós temos, do respirar, né? Do sentir as coisas. E o findar, ele é findar de algo que é o próprio existir. Então, há um momento que o existir, ele pode, inclusive, definhar e ter nenhuma expressão. Então, a pessoa está no nível de apatia tão significativa que é como se a existência dela findasse. Porém, eu quis ressaltar que nós vivemos esse findar todos os dias, com pequenas coisas, com o tempo que está curto, com uma dor de cabeça que eu senti, com uma nota baixa numa prova que eu não estudei o suficiente. E essas finitudes, elas nos ensinam que nós somos limitados, nós não vamos conseguir tudo que nós queremos. Por mais que eu planeje, por mais que tenha condições favoráveis, inclusive, eu não vou conseguir viver tudo que eu quero. Aceitar isso me remete a um lugar de um existir autêntico, que eu digo, ó, a vida é assim. Quando eu falei, ó, hoje existe um problema grande que é crianças e jovens com pouca tolerância à frustração. Ou seja, a vida tem que ser como eles gostariam. E aí me permitam, sem fazer efetivamente uma crítica, mas o lugar das redes sociais acaba sendo um lugar de uma vida que é a vida que a gente queria ter. Tá vendo? Assim, é a fotografia, a estampa da vida ideal. Assim, mas não somos essa vida. Então, voltar, né, sair do virtual para voltar para um lugar, qual é o meu existir autêntico, me faz ter um reconhecimento e uma afirmação. A minha vida é assim. A vida é finitude. Então, é nesse sentido, né? Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. Tem um livro de uma francesa chamada Françoise Dastour, A Morte, Ensaios sobre a Finitude. Esse livro pequenininho, muito bom, que acho que ajuda essa pessoa que perguntou a dar uma aprofundada nesse tema. O amigo Carlos Aragão chegando aí. Isso. Agora, olha aí, olha aí. Você estava querendo bater papo, né? Grande Então, Marcos. Cara, eu entrei no seu tempo aqui. Tá? Mas como sempre, né, cara? Como sempre. Você é Mas a culpa foi minha, eu preciso assumir. Estou brincando, Milene. É porque o Márcio, ele já tem esse hábito há 10 anos, ou há 15, talvez. Não tem problema, não. Prazer vê-lo novamente, meu amigo. Prazer, meu irmão. Tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Fátima, assim, eu acho que eu vou deixar com o Carlos e acho que o Carlos continua nesse mesmo sentido que a gente trabalha, né, trazendo o lugar de fala dele, tá? E fecho Professor agradecendo Márcio, o espaço e a possibilidade. Sou eu quem agradeço imensamente essa troca de informações, a disponibilidade tão importante nesse momento, nesse assunto e dentro desse contexto, desse conteúdo. Muito obrigada mesmo, tá? Espero que a gente possa se encontrar em outros momentos.
Sim, sim. Professor Márcio, Será só então prazer. para estar saindo, só para falar que a Marta entendeu, sim, agradeceu muito. A Vínia Cavalcante está agradecendo, falando excelente professor. Cláudia Lima, Marta Santos, Georgette, todo mundo aqui parabenizando e agradecendo a sua disponibilidade, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito Um obrigado. abraço. Até a próxima. Boa Obrigada. palestra aí, Carlos. Tchau, Abração, tchau. Márcio. Valeu, querido. Tchau.